Olá pessoal, bem-vindos ao canal Makai. Hoje vou contar pra vocês duas historinhas super aterrorizantes do Japão que eu encontrei pela internet. Elas são praticamente lendas urbanas e não sei se realmente elas são reais, mas eu achei muito interessante compartilhar com vocês. A primeira história é sobre um acidente de trânsito que acabou mudando a regulação de trânsito do Japão. Essa história aconteceu lá pro começo do ano 2000, quando o telefone de celular começou a ficar popular no Japão. Essa história começa com uma ligação para a delegacia. Uma pessoa pede ajuda dizendo que uma pessoa foi atropelada pelo caminhão. Aí quando os policiais chegam no local, ele encontra um homem tudo amassado e morto embaixo do pneu do caminhão. Logo, um dos policiais encontra aqueles bastãozinhos que os cegos usam para andar na rua, tudo coberto de sangue. Então eles percebem que o homem que morreu era cego. E outro policial percebe que tinha uma moça na calçada agachada e chorando todo momento. Então os policiais acharam que essa moça seria a esposa do cego ou um membro familiar. Mas na verdade a moça nem conhecia o cego. Aí a moça diz: "Foi minha culpa." E o policial pergunta: "O que houve?" Aí a moça tira o celular do bolso e pediu pro policial ligar pro celular dela. Aí quando o celular da moça tocou, o rosto do policial ficou todo branco. No Japão, antigamente, quando o farol abre, tocava uma musiquinha dizendo que o farol abriu. Com isso, as pessoas cegas sabiam se o farol abriu ou não. E não tinha regulação na seleção das músicas. Então cada cidade tinha sua própria músicas para diferenciar com a outra cidade como uma maneira de decorar sua cidade. E essa moça que estava chorando estava visitando a cidade pela primeira vez. E ela não sabia que a musiquinha que ela selecionou para o celular dela como toque de chamada era a musiquinha que tocava quando o farol abria nessa cidade. Então quando o cego e a moça estavam esperando o farol abrir, o celular da moça tocou e o cego achou que o farol tinha aberto. E por isso que o cego foi atropelado. Depois do acidente, teve uma grande mudança no sistema de trânsito no Japão para nunca mais acontecer o mesmo acidente. O dia que vocês vierem para o Japão, vocês vão perceber. Quando o farol abre, é anunciado: o farol está aberto, pode passar. E não toca mais a musiquinha. A segunda história é sobre uma planta chamada trevo. Para começar, casos de assassinatos são muito raros de acontecer no Japão. Mas entre 2 e 3 anos, de vez em quando acontecem uns casos muito psicopatos, muito extremos. E normalmente as crianças e os idosos são vítimas. No Japão, quando alguém morre assassinado ou de acidente na rua, as pessoas trazem flor, ursinho ou suco para o espírito poder acalmar e ir para o céu. Essa história começa assim: em uma pequena cidade, aconteceu vários casos de assassinatos em pouco período e todas as vítimas foram crianças. Os adultos da cidade acharam que um tipo de serial killer apareceu na cidade. E o homem percebe que em todos os locais que aconteceu o assassinato, alguém trazia a planta de trevos. No Japão, a planta trevo é super comum. Quando tem 4 folhas, significa sorte e felicidade. Então tem muita impressão positiva. Mas como a planta trevo nasce em qualquer canto, não seria uma planta adequada para trazer para os mortos. O homem achou estranho, mas logo ele começou a imaginar que, se pá, um dos colegas da classe da vítima, que não tinha dinheiro para comprar a flor, trouxe essa planta para agradar o amiguinho que foi assassinado. Mas um dia, o homem encontra uma velhinha colocando as plantas de trevos nos locais. Aí o homem pergunta: "A senhora que está botando essas plantas de trevo em todos os locais?" Aí a velhinha responde: "Sim, sou eu." Aí o homem pergunta: "Mas por que planta de trevos?" Aí a velhinha responde: "Porque eu senti muita dor dessas crianças. E eu tinha um neto com a mesma idade que frequentava a mesma escola que essas crianças frequentavam. E a única diferença é que o meu neto não foi assassinado. Ele suicidou porque ele sofreu um bullying." Depois de rezar para a vítima, a velhinha abaixa a cabeça educadamente para o homem e vai embora. Durante o caminho da volta, o homem começou a pensar: "Eu já vi essa velhinha em algum lugar." Aí ele lembra, é a dona da loja de flor que fica na estação da cidade. Mas ele não entendeu porque a velhinha iria levar a planta de trevo se ela tem uma loja de flor. Uma pessoa que tem tanto entendimento pelas plantas e flor, porque iria trazer uma planta que nasce em todo canto. Aí o homem decidiu pesquisar sobre a planta trevo. No Japão, toda planta e flor tem um significado. Isso chama Hanakotoba.
Em japonês, literalmente, isso significa a palavra da flor. Por exemplo, rosa significa amor, yuri significa inocência. Aí o homem descobre que o significado do trevo havia vários, mas em cultura Ainu, o significado era muito diferente. Ainu é um tribo indígena japonês que vive em Hokkaido desde não sei quanto mil anos atrás. E eles têm uma cultura e tradição muito única. E o significado da planta trevo na cultura de Ainu significa vingança. Depois disso, o homem descobre que quem assassinou as crianças foi a velhinha. Como o neto da velhinha suicidou por causa que ele sofria bullying na escola, a velhinha vingou seu neto matando todas as crianças que participou no bullying. Makai! E aí, pessoas, gostaram das historinhas? Eu achei muito aterrorizante, mas eu não consegui sentir que essas historinhas são 100% ficção. Essas duas historinhas contêm umas partes bem diferentes, bem única, e está bem misturado na história naturalmente. Então eu acredito que algumas partes são baseadas em fatos reais. O que vocês acharam, pessoais? Deixa seus pensamentos aqui no comentário que eu vou ler. E vamos se ver no próximo episódio, porque somos Makai!